Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele do qual é uma fonte de água viva, pura, viva e eficaz, que flui do trono de Deus, mais cristalina do que as fontes terrenas, aquele que nos ensina. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Aqueles que perseveram, porque a boca fala o que o coração está cheio. Aqueles que estão sempre na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, aquele que nos ensina a perseverança da nossa fé, aonde é sempre maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, porque ele nos ensina. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a nossa fé. Em Cristo somos mais que vencedores. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que tudo opera e executa. Aquele que nos concede a perseverança, o bom ânimo. Ele nos ensina, jamais estejais com o coração dividido, tenhais bom ânimo. Todo aquele que persevera segundo o seu espírito está no bom ânimo, aquele que nos ensina. Ele nos renova, ele nos fortalece dia após dia e nos mantém a perseverança. Essa é a esperança, o nome escrito no livro da vida, a perseverança daqueles que permanecem dia após dia, retendo sempre a verdade. Aonde está o tesouro está o coração, e a nossa riqueza está na tábua de um coração de carne, contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Atitude sempre aonde ele firma os passos, a fim de que se exale um aroma agradável as narinas do nosso Senhor, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aquele que, através da sua verdade, ele levou sobre si, pelas suas pisaduras somos curados, somos restaurados, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Não há maldição para aqueles que estão cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, abençoados nas regiões celestiais. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais. Aquele que nos mantém sempre num bom ânimo. O bom ânimo é aquele que nos ensina. Não desfaleceis de fazer o bem. Fazei o bem constantemente, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal
pelo bem. Aqueles que permanecem na constância, na perseverança, demonstrando sempre pelo bom proceder, pela condução do seu Espírito, aquele que nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. Aqueles que têm o seu Espírito, a palavra diz, porque é através do bom testemunho, pela condução do seu Espírito, que caleis a ignorância dos insensatos. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Tudo segundo o seu Espírito. Dele é a honra. Tudo pela sua misericórdia e benignidade, dia após dia, porque ele nos sustém, ele nos fortalece. Tudo é dele e por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se não fosse pelo seu Espírito, pela condução, pelas palavras que ele coloca em nossa boca, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, assim como os passos firmes, aonde ele nos orienta como proceder, tudo segundo a condução do seu Espírito. A forma de glorificar a Deus nos últimos tempos são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e flui na boca um louvor que flui da adoração franca e sincera do interior, aonde condiz, quando se sai da boca e condiz com o interior, não são somente moveres de lábios. Muitos levantam a mão ao alto dos céus com a mão cheia de sangue de inocente, por seguir as inverdades e amar o prêmio da injustiça. E assim também, quando louvam, ele já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, ossos e toda espécie de imundícia? Jeremias já dizia: este povo só o louva com um mover de lábios e um coração distante, porque não está com o coração segundo o coração de Deus. Mas aqueles que permanecem pela condução do Espírito, que é a essência da profecia, quando se produz imitador de Cristo, está a exalar um bom aroma em suas narinas, e ele recebe as ofertas com o sacrifício agradável, não por si, mas através daquilo que já ofereceu, e nós, como seus imitadores, isso nos é imputado como justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.